Boa noite, amigos do Movimento Central e da Bicicleta. É um prazer estar aqui com vocês na 10ª edição. Gostaria de agradecer a presença aqui dos formadores da nossa roda viva, do nosso Movimento Central, Fernando Louro, Edu Casperini, Alexandre Ribeiro, Renatinha Mari Arapi. Queria agradecer e apresentar o Nata. Levanta o dedinho aí, Nata. E o Sálvio. Sálvio é o irmão mais novo do Nata. E a gente veio falar de bicicleta e família, né? E não é só bicicleta, é bicicleta que não tem freio, que não para, né? E que só sabe descer. Nata, fala para mim, cara. Você começou com 17 anos com bicicleta, resolveu fazer do ciclismo de estrada não a sua alternativa, migrou para o downhill, sempre apoiado pelo seu parça aí, Sálvio, e está até hoje sorrindo e inteiro, né? Conta para a gente, fala um pouquinho primeiro da sua carreira aí, o seu breve currículo. É isso aí, Ricardo. Boa noite, galera aí do Movimento Central. Boa noite. Estar aqui com essa galera toda aí, só nome fera. E, cara, realmente, Ricardo, comecei com 13 anos a fazer ciclismo de asfalto, que era o que tinha aqui na cidade de esporte pra gente. Depois eu migrei, na verdade, automaticamente pro downhill, porque era o que a gente tinha aqui, né? Ou era ciclismo de asfalto e a gente ia muito para trilha. E essa trilha eu não sabia que existia, né, um nome específico esse esporte, que era downhill. Então, cara, eu comecei a fazer downhill com 17 anos, continuando com o ciclismo. Fui 2 vezes campeão catarinense de ciclismo, né? Eu fui... Fala pro pessoal, você mora em qual cidade? Perto de Blumenau? Cara, eu moro em Ibirama, Santa Catarina. Fica entre Rio do Sul e Blumenau, no Alto Vale de Santa Catarina. É uma região muito montanhosa, né? E muitas competições de ciclismo na época. Volta de Santa Catarina passava aqui. Então, cara, a gente era apaixonado realmente pelo ciclismo. Sou, né, na verdade. E foi massa essa época. E depois migrei para o downhill, né? Competi 1 ano ciclismo e downhill e eu vi que eu me dei muito bem no downhill. Com que idade, Nathan? E aí eu tava com 17 para 18, comecei no downhill. Com 18, fui para o primeiro campeonato brasileiro de downhill. Já fiquei em último, na verdade. Mas E o outro ano, com 19 anos, fui campeão brasileiro júnior, né? Júnior. Fui para o meu primeiro campeonato mundial. Em Veio, no Colorado, fiz 24º na júnior. E daí, cara, comecei a ganhar muita prova. E fui 5 vezes campeão brasileiro. Fui Pan-Americano. Vice-campeão pan-americano júnior. Depois fui vice-campeão pan-americano elite em 2019, o 20. Uhum. Não, 2009. Estou botando 10 anos para frente. E aí depois, cara, eu fui para Master, né? Comecei a competir em Enduro também. Fui para Master no downhill e continuei andando. Fiz 7º no Campeonato Mundial há 2 anos atrás na Master de downhill. Pô, sensacional, né? Então, uma carreira bem grande aí. Agora estou na Master, estou correndo cross-country elétrico, de bike elétrica. Caramba. E estou correndo provas de enduro também. Esse ano eu ia competir as provas de enduro, de bike elétrica, né? Que esse é o primeiro ano que ia ter competição de enduro com bike elétrica, mas até então não está saindo as competições. Estamos esperando aí ansioso para ver essa nova modalidade que está surgindo aí. Legal, cara. Você está com 35 anos, né? 35 anos. E o seu irmão mais novo aí? Sálvio está com quantos anos? Estou com 59. Faço 60 agora, dia 8 de setembro. Pô, você é virginiano, um cara perfeccionista. Acertou em cheio na hora de fabricar aí o Nata. Já nasceu campeão. Nasceu pronto já, hein, Salvião? Verdade. Pô, vamos lá, começar essa roda viva aí. Ale, você que tem a letra A, por favor, manda a sua primeira pergunta para os nossos convidados. Nathan, a pergunta é a seguinte: como você pode ter tanta coragem de descer aquelas pirandeiras animais? Como é que você começou a adquirir essa habilidade assim, mental?
Porque físico a gente tem, a mente que comanda o corpo, né? Explica isso pra gente. Como é que você começou a se jogar mais para baixo? Cara, eu sempre fui um cara muito medroso, né? Eu me considero medroso porque, pô, quando tem uns pulos muito grandes, eu sou um dos últimos pilotos a me jogar nesses saltos grandes. Então, me considero realmente um cara seguro, entende? Eu caio pouco, sou um cara bem constante. Apesar de outros amigos meus caírem muito, são muito quebrados, mas, pô, eu já quebrei bastante ossos, né? Imagino. Mas foi uma época da minha vida que eu me achava o super-homem, cara. Eu estava treinando muito físico, eu era muito forte, e eu tinha um treinador que ficava me botando muita pressão e falando, Nata, bom dia, tu é campeão e não sei o quê. E ele me mexeu na minha cabeça, e eu acredito que nesse período de 2 anos eu me machuquei muito. E depois disso, cara, parou. Realmente foram vacilos, né? Final de treino, tombos bestas que aconteceu de me machucar. Mas grave, cara, nunca me machuquei, tá tudo funcionando. E como eu falei, eu me considero realmente um cara um pouco cagão em alguns pontos. Eu sou o último a pular, que a gente faz saltos novos, eu sou o último a testar ele, entende? Sim, Mas... E quando eu tô muito confiante, eu me jogo. Você fez a coisa, você deixa a turma na frente, depois você vê onde vai dar certo, onde vai dar errado, né? Cara, é verdade, eu deixo mesmo. E tem molecada que é muito corajoso. Caramba. E eu acho que o downhill é um esporte que a gente tem que cuidar, né? Eu dou aula para molecada, eu sou formado em educação física também, e legal. Quando eu dou aula para molecada, eu entendi isso, cara, que tem meninos, ou, enfim, pessoas que a gente tem que frear, e tem outras que a gente tem que falar, cara, confia em mim, vai que tu consegue. E é muito engraçado isso. E eu sou o cara que tem que falar, vai, Nata, tu consegue, pula, pode ir. Sabe? Então, é muito interessante isso. Bacana. Parabéns pela coragem. Impressionante. Valeu. Renatinha, você, por hora, única mulher representando aqui a nossa catraca maior. Solta a sua pergunta primeira aí para o Nata ou para o Salve. Ou para os dois. Ô, Salve, eu queria saber de você, assim, qual foi, diante de tantas conquistas, né, e alegrias que com certeza seu filho já deu para você, como filho, como atleta também, qual que você acha que foi, assim, a mais emocionante, a mais marcante para você? Olha, foi até simples. O que eu me recordo é o seguinte, ele, como ele falou, ele foi vice-campeão pan-americano, mas o que mais que me chamou a atenção, assim, que mexeu comigo, foi quando ele foi campeão dos Jogos Abertos de Santa Catarina, entende? Foi a primeira medalha que ele conseguiu para o nosso município, porque eu não sei se talvez eu tenha que esclarecer o que é esses Jogos Abertos de Santa Catarina, né? Todas as modalidades, existem equipes, então município contra municípios. Então nós temos aí municípios fortes, grandes, que contratam pilotos, no caso do downhill, pilotos de fora do estado, né? Como outras modalidades também. Então, assim, fica na realidade um brasileiro, né? Mas, assim, o que me marcou realmente foi aquela competição. Embora ele tenha sido campeão brasileiro, vice-campeão pan-americano, boas colocações internacionais, mas, assim, sabe, foi em Pomerode, aqui, numa cidade próxima, uma cidade bem alemã, a mais alemã do país, e foi sabe, não foi surpresa, porque ele estava bem preparado, mas, assim, foi muito emocionante, porque foi uma vitória fantástica. Isso que me marcou. Show. Edu, solta a sua agora. Para de comer um pouquinho, cara. Pô, cara, preciso comer, eu tô magro. Emagreci demais. Eu cheguei a 99 quilos. Preciso voltar. Rapaz, 99 quilos? Porque tá treinando com a bicicleta elétrica, né? Pois é. Olha para a potência, não. A potência realmente me aumentou muito. É igual, né? Lulu? O Salvio, assim, uma das coisas que chamou muita atenção nossa, é por isso que até a gente quis convidar vocês para esse bate-papo, foi a coragem que você teve de começar a pedalar
e não começar a pedalar, mas enfim, fazer o que você fez, né, no Dia dos Pais, né, aquele rolê que você deu com o Nata, né? E olha, assim, eu acho muito legal isso, porque as pessoas, elas acreditam que o começar a pedalar tem que ser num parque, se começar a pedalar de uma forma diferente, tem que ser numa bicicleta mais tranquila, tal. Você foi logo com uma turbo, uma bike que, enfim, tem muita potência, uma bike que você acelera, a bicha vai, numa trilha que não era uma trilha simples. Eu vi as curvinhas lá que o Nata te colocou, que é muito técnico, né? Requer técnica. E como é que você, de onde veio essa ideia de fazer isso e por que fazer isso agora? Assim, o que te deu agora de fazer isso? Você falou, não, agora eu vou fazer isso. Então, a gente estava almoçando e conversando. Daí ele disse, olha, eu vou dar um pulo aí na trilha, porque fica próximo de casa. Eu vou dar uma mexida na trilha lá, vou dar uma descida. Aí eu disse, cara, eu vou com você. Eu vou contigo. Aí ele disse, pô, que legal, tá, então vamos. Um Dia dos Pais, tal, mas assim, sem Foi ideia tua? Oi? Foi ideia tua, então? Sim. Aí eu disse, não, eu vou junto. Aí chegando lá, mas ele achou que eu ia acompanhá-lo, como sempre fiz, ele de bicicleta, ele de papel, de carro e tal. Eu disse, não, eu vou de bicicleta. Entende? Então, pô, então vamos nessa. Pô, aí disse, então vamos filmar. Aí eu peguei, a gente foi para a trilha e tal. Aí para chegar na trilha, tem que subir um morro de asfalto, a rua 15 de novembro aqui da cidade. Aí eu disse, então eu vou com a turbo, né? Legal, porque daí sobe tranquilo e ele fazendo força atrás. Aí chegamos na trilha, eles, cara, pai, é meio o pai nunca fez isso, então vamos dar uma treinada. E a gente fez um treinamento e ele me botou na cabeça que tem que ser usado 80% do freio dianteiro. Eu disse, mas como, né? Caramba! Como? Eu falei, vai virar, né? Quer matar o pai, né? Daí fizemos um treinozinho e funcionou. Mas não cheguei a pegar aquele negócio. Aí foi quando a gente foi para a trilha e tal, e a minha esposa também achando tudo muito engraçado, mas não estava vendo o risco que eu estava correndo. E eu disse, vamos embora. Daí o Nata disse, não, vamos pegar a trilha mais embaixo, porque é mais tranquila. Eu disse, não, já que estamos aqui, vamos começar daqui mesmo, né? Meio corajoso, assim, achava que era tranquilo. Mas, no fim, cara, começou a pegar, né? Então, na primeira queda, eu disse, mas agora não posso mais afrouxar, né? Comecei a pensar. Então, vamos continuar. E foi indo, foi uns 3 tombos aí e tal, mas no resto deu tudo certo, não houve dano nenhum. Mas assim que eu me empolguei, né? E justamente num dia que a gente está comemorando, nem pensando na questão do Dia dos Pais, mas aí no fim fechou tudo com esse rolê aí, né, de pai para filho, que foi fantástico. E aí, para mim, foi surpreendente, porque, 25, 27 anos contando de bike, e ele nunca falou, quero ir. Pô, tanto que a gente... presente, hein? E daí falou, não, vamos, porque, há uma semana atrás, ou 2 semanas atrás, eu tava com a Crio, que é uma bicicleta elétrica de ciclismo, e eu botei ele para andar. A gente botou um pneu um pouco mais largo e a gente deu uma volta no interior. E ele achou sensacional. Eu falei, então tá bom, então vamos continuar essa ideia aí e tal. Aí ele viu que o vídeo repercutiu e tal, ficou todo empolgado. Eu acho que isso fez com que ele realmente entrasse na trilha também e sentir um pouco dessa emoção da bike de gravel aí. Ô, Lulu, você tem uma história muito bonita com seu pai. Uma história refletiva com o seu filho, que eu nem sei se vale a pena a gente tocar, mas eu não vou induzir a sua pergunta, só estou aproveitando a carona do final da resposta que eles acabaram de dar do Edu. Solta a sua pergunta aí, eu sei que vai vir do coração. Não, depois eu faço a pergunta referente a pai e filho, tá? Eu queria saber um pouco do Nata, aí recordando um pouco o passado, vamos assim dizer, quando o Downhill começou aqui no Brasil, com o Miguel Giovannini, com o Caio Salermo, né?
depois, com toda a progressão, ainda naquele tempo as bikes adaptadas, né? Era mais um híbrido entre uma bicicleta de cross-country, full suspension, com uma dimensão um pouco mais adiantada ali na suspensão traseira, pouca coisa na suspensão dianteira. Eu lembro que até o Juninho também, lá de Ilhabela, né? Que também outro atleta. E aí até a questão do freio a disco, quando entraram aqueles freios Magura, que não eram a disco, eram hidráulicos, melhor dizendo, né? Que era uma coisa que dava um problema lascado. Mas ali tinha aquela luta constante para tentar firmar o esporte no Brasil. Depois veio o Markov, que eu, assim, desculpa até se eu estou pulando etapas, mas são as pessoas com quem eu até me relacionei um pouco mais, que já começou também a ampliar bem essa visibilidade do Brasil no circuito internacional. Você, aí, com todos os títulos que você apresentou, né? Então, eu queria saber como é que você sente hoje a estrutura do downhill perante ao cenário internacional, porque, assim, se a gente fizer pegar o ciclismo de estrada, como eu venho, você praticou também, o Arape, a gente vê que ficou estagnado e, por uma série de falta de estruturas ou projetos ou patrocínios, a coisa acabou entrando num outro âmbito que não é mais aquela coisa de você ter um resultado internacional, mesma coisa de pista. O mountain bike, por outro lado, tem aí a figura do Avancini, que, claro, conseguiu se integrar no circuito internacional, mas, assim, por mais trabalho dele do que propriamente a própria estrutura que o Brasil oferece. No downhill, como é que está isso? Parabéns, Lulu. Não é isso, né? Fala, Louro. Eu acho que, cara, o meu pai já cochichou aqui. Dos problemas que eu vejo que o downhill não é um esporte olímpico, né? Isso que eu ia até perguntar por que era, mas a pergunta ia ficar muito grande. Mas... Não é um esporte olímpico. Eu acho que foi do caralho, porque eu vivi toda essa época de transição das bicicletas. Eu comecei com uma bike rígida, depois tive uma bike full, muito ruim, com aro 26, então depois foi para 27,5, suspensão sensacional, com toda ar, bike de carbono, e hoje estou com uma bike aro 29, de alumínio, mas sensacional, toda moderna. Então, pô, eu evolui, passei por tudo isso, vivi a época de ouro, que foi do downhill aqui no Brasil, que a gente teve 2 etapas da Copa do Mundo e teve 3 etapas do Campeonato Mundial, 3 Mundiais Master em Balneário Camboriú, né? Então, eu vivi praticamente meu começo inteiro, até agora, ando com o Markov, então, eu morei em Xereda junto com o Markov para aprender a andar downhill. Agradeço muito a essa família lá, eles me acolheram muito bem. E, cara, eu acho que o problema principal do downhill é o trabalho de base. As federações não fazem um trabalho de base, as empresas não fazem um trabalho de base, entende? Então, tudo é voltado para a galera que anda muito bem, né? Então, eu tenho que andar muito para eu conseguir um patrocínio. Eu tenho que mostrar muito para eu conseguir alguma coisa. E eu vejo que as federações que têm esse trabalho não fazem, não tem um incentivo para a molecada começar, nada, entendeu? Então, eu acho que essa é a maior dificuldade, a gente não ter trabalho de base. Porque, pô, eu já estou velho e ainda ando bem no downhill e ainda ando top 10 do Campeonato Brasileiro. Não pode, né, cara? E é coisa que a gente vê lá fora. A molecada tá o tempo inteiro evoluindo. O outro ano já tem um outro campeonato, um campeão mundial, o outro ano, entende? E é isso. Além de ser muito caro também uma bicicleta, né? Hoje, para andar de bike é muito caro, mas eu acho que é isso, né? Principalmente. Infelizmente é isso, não só no nosso esporte aí segmentado, mas como o esporte como um todo no Brasil, né? A gente vive essa ilusão que realmente o esporte tem que realmente aparecer de uma outra maneira, mas passa-se
os anos, as décadas, as gerações, e parece que a história que foi contada há 30 anos atrás, que é o meu caso, continua sendo repetida hoje. Igual, né? É verdade. Obrigado. Legal, agora eu vou perguntar, eu vou fazer a pergunta, aproveitar que a gente está com uma equipe enxuta, então dá tempo de eu também participar do pessoal que está perguntando. Primeiro, eu queria mandar um abraço para o Laures, lá de Minas Gerais, e para o William, que não deixa de assistir aí o Movimento Central. Natan, eu sei que vocês fizeram aí algumas pistas aí, né, para o pessoal, para incentivar, né, a utilização não só da bicicleta, mas principalmente aquilo que é a sua vida, a vida sua e do Sálvio, que é o downhill. E queria fazer uma pergunta de curioso. Você já, obviamente, participou lá das escadarias de Santos. 10 anos. 10 anos seguidos. Partindo do princípio que mais que a escadaria você já conheça de cabo a rabo, né? Ou seja, a repetição, né? Mas partindo do princípio que você mesmo falou, dessa questão do receio, etc. Então, eu não estou falando dos últimos anos, eu estou falando dos primeiros anos, do primeiro ano, da primeira experiência. Porque tombo é tombo, queda é queda, fratura é fratura, mas, obviamente, quando a gente analisa de fora, vê na televisão aquelas escadarias, os degraus, né, as paredes de pedra, enfim, é bem diferente do que você vê um barranco, né? Dor você vai sentir caindo de qualquer jeito. Qual é o detalhe principal, além de você ser ousado, para encarar uma ladeira, principalmente uma ladeira cheia de escadaria? Assim como o piloto de carro grava as curvas para saber exatamente o time, o ponto que deve ser feito, deve seguir a passagem, ou é muito intuitivo, até porque cada descida é uma descida? Eu estou falando como leigo e como um curioso master aí. Ricardo, o downhill, cara, eu acho que é um dos esportes mais completos do mountain bike. Porque a gente precisa muita técnica, precisa ter muita concentração para gravar toda a pista. E eu sempre falo que a parte mais importante de uma competição de downhill é o treino a pé. Porque todas essas Copas do Mundo, existe um dia só para treinar a pé. Aqui no Brasil, a gente vai, mas são poucos atletas que fazem isso. E eu sempre levo para a molecada aqui de Birama, o pessoal que está mais próximo a mim, cara, o mais importante é a gente andar a pé. E principalmente como o Santos. A gente subir a pé, descer, olhar, realmente conhecer cada detalhe da pista, porque lá não vai mudar nada, não vai mudar uma escada, não vai mudar nada. Então, realmente é muito importante isso, a gente conhecer a pé, depois de começar a treinar, evoluindo com o treinamento, entende? Mas é muito importante gravar. Eu sou um cara que consigo gravar a pista muito rápida, então eu não preciso descer muitas vezes, consigo marcar pontos de referência, já achar a melhor linha, sabe? E eu acho que isso é muito importante para todo piloto andar bem, se começar a treinar. E aí, o que eu sempre penso, cara, na primeira descida, eu já tento matar os pontos mais difíceis que está na minha cabeça. Tipo um pulo muito grande, eu já paro lá, fico olhando, talvez perco até meia hora lá, só olhando a galera, esperando o pessoal pular, para zerar. Então, assim, do momento que eu consegui fazer essa parte de zerar os pulos, as partes mais difíceis, eu começo a treinar a parte de chão, né? A desenvolver curva, ganhar velocidade em onde precisa pedalar, para conseguir andar no pódio ali. Isso, legal. Pô, consegui vários pódios lá também, corri uma etapa lá, fiquei em segundo atrás do Cédric Gracia, e eu tô tipo vascaíno, né, que fica só em segundo, É isso aí. Então, deixa eu só complementar a pergunta, para a gente complementar a resposta, a gente adaptar aí, por exemplo, uma bicicleta de speed, né? Eu tenho um atleta que ele competia de moto,
E o cara descendo é assim impressionante. É impressionante. E só que ele não é um jovem, ele tem. É o Fred Terrada, ele tem mais de 65 anos. Obviamente que até o sobrepeso agora ajuda, mas assim, a maneira no qual ele se destaca descendo é impressionante. Diria que se colocasse ele com o Mauro, com o Louro, que foram atletas profissionais, fora da média, ia tá na cola, né? E uma coisa que ele sempre diz é que ele não olha para o chão, ele olha para frente, né? Talvez o Louro até complemente isso, o Edu, porque eu já vi o Edu descendo também, e ele também é desajustado. Mas partindo não das escadarias de Santos, não dos percursos de downhill que você faz, mas se você fosse ir para o asfalto, esse atleta que a gente trabalha está dando uma sugestão válida, ou você utilizaria uma outra forma de enxergar? Você acha que você consegue pegar aquilo que você está extremamente adaptado numa prova de downhill e conseguiria acrescentar, o que você poderia acrescentar de dica para uma pessoa que, numa speed ou numa bicicleta de triatlo, está numa serra de asfalto? Ô, Ricardo, tu já falou tudo. Cara, o mais importante é olhar para frente. Muitos atletas olham muito e às vezes até falam, pô, a roda tá me incomodando, eu fico olhando a roda, sabe? A primeira coisa que eu vejo quando eu estou dando aula é para onde o cara tá olhando. E a maioria do pessoal, ele olha muito para baixo, sabe? Isso faz com que o cara tenha mais medo, sabe? Porque as coisas passam muito mais rápido, eles ficam realmente e não estão olhando para onde eles vão, não conseguem antecipar uma curva, né? E é muito importante. Eu tive uma base de moto, como eu morei lá em Schroeder com o Markov, a família dele anda muito de moto. Eles fizeram eu comprar uma moto, né? Vários pilotos gringos andam de moto, então é uma base muito importante. Motocross, né? Bicicross, ciclismo, para agregar junto no downhill. Então é tudo interligado, é muito louco. Bike trial também é um esporte muito legal. Isso, ele fazia bike trial. Isso é muito importante para poder agregar. O esporte mistura tudo, é muito louco isso. Como o Louro falou, e confiar no material, né? Legal, muito obrigado, tá? Ale, chegou a sua vez de novo, vamos embora. Vamos lá, Nathan, a pergunta é a seguinte. Eu tive a oportunidade de passar algumas temporadas em Boulder, no Colorado. Eu vi que você competiu lá também. Você teve essa oportunidade de passar algumas temporadas no Colorado, que eu acho que é o berço do downhill, ou não? E se tivesse lá, você seria um outro atleta diferenciado aqui no Brasil? Cara, Ribeiro, eu tive a oportunidade de correr o meu primeiro campeonato mundial em Vail, no Colorado. Realmente é um lugar que tem muito atleta de downhill, né? Tem muita pista de downhill, né? Mas eu vejo que eu evolui muito competindo todos os circuitos, sabe? Porque nos Estados Unidos a gente vê um circuito, um campeonato, uma pista, e na Europa é outro. Na Europa é uma loucura. O dia que eu fui competir, que eu passei 5 meses competindo na Europa, realmente evoluiu muito minha cabeça. Eu vim com muita ideia nova para construir pista aqui, mudar, e foi bem louco isso, cara. E sim, eu vejo que se o atleta tem condição de morar fora, por exemplo, na Europa, a gente tem um exemplo de um menino que se chama Douglas Vieira, a família dele toda está morando em Londres, e o menino andava bem aqui no Brasil. E hoje ele está lá, e ele está competindo com os atletas da Europa, e correndo provinhas pequenas, entendeu? Então ele tem, todo final de semana ele está evoluindo, está aprendendo com os prós, e isso é um grande diferencial, sabe? Perfeito, é isso aí. Mas se você tivesse tomado essa atitude, você acha que conseguiria alcançar melhores resultados no downhill? Cara, com certeza sim. Eu tive a oportunidade de passar, há 3 anos atrás, 1 ano no Canadá, né? Em Whistler, é uma meca do mountain bike,
mas lá a cultura não é tão grande de competição. Mas eu tinha no meu jardim um bike park com 500 km de trilha e mais de 5 teleféricos. Então, todo dia eu andava de bike com muita pista diferente. E nesse ano eu evolui muito. E foi uma pena eu não ter feito isso quando eu era mais novo, né? Para realmente ter essa ideia se eu teria condição de realmente melhorar meu resultado num campeonato mundial. Mas eu tenho com certeza, eu acho que sim, cara. Talvez não seria um campeão mundial, nunca me vi como um campeão mundial, mas pô, eu iria andar muito bem. Mas, Nato, eu acho que você ainda está muito novo, cara. Tem muita lenha para queimar. Eu acho que você deveria apostar agora, na hora da sua vida, mais uma chance, cara. Desiste, não. Vale a pena, entendeu? Se você tiver a condição financeira de fazer uma temporada de 3 anos lá fora, eu tenho certeza que você vai ser um grande campeão, não tenho dúvida. Obrigado, hein? Tá? Verdade. Parabéns, Ale. Que legal. Ô, Natá, Ale, você foi 6 vezes campeão mundial de Ultraman com quantos anos? Comecei com 38 anos de idade e me aposentei 9 anos depois. Então você tem ainda mais 3 anos para se preparar, tá? Para começar a querer ser o campeão mundial, tá bom? Sensacional. Quando você tiver dúvida, ou você pega seu pai de sparring, que nós vamos mostrar um vídeo agora, ou você liga para o Ale, para ele continuar te incentivando aí, te dando vitamina na boca, tá bom? Antes de eu fazer a próxima pergunta para a Rê, o Cris, que está nos bastidores aí, nosso parceiro, aliás, queria mandar um abraço para o Evandro, para o Rafa Campos, que não puderam estar aqui, a Renatinha Falzoni pode ser uma surpresa que venha a aparecer, e o Mauro Ribeiro também, que não pôde estar aqui. O Cris está aí no ponto com um filminho de 2 minutos daquilo que é o título da nossa live, né? Bike em Família. Pode soltar aí, Cris. Sou Salvo Giacomotti, tenho 60 anos, sou contador. Em toda a minha infância e adolescência, apenas joguei futebol. Depois, me casei com a Dora e tivemos 2 filhos, a Nath e o Naka. Nesse tempo todo, de 25 anos que tenho acompanhado o Nada nas competições de mountain bike, nunca sequer peguei uma bicicleta e fui com uma trilha. E hoje, pela primeira vez, eu vou descer uma trilha de bike com ele e vamos sentir a experiência que por muitos anos eu só acompanhei dos bastidores. Realmente ele me provocou uma experiência muito diferente de tudo que eu senti na vida e foi muito legal. Eu acho que essa parceria de tanto tempo e só agora a gente realmente curtir esse momento junto não tem preço. Legal, muito legal, hein? Muito, muito legal. Vamos falar das relações de pai e filho, filho e pai? Louro, o Edu, tem muito para falar. O Edu está com muito para comer, mas tem muito para falar também. Ô, Rê, o que você gostaria de perguntar agora, falando aí dessa relação de pai e filho, filho e pai? Bom, eu falando um pouquinho assim, falando do meu pai, né, no Dia dos Pais, ele foi um pai super presente na minha vida esportiva. Na época que eu competia, não tinha celular, não tinha nada. Ele, como médico, trabalhava de final de semana. Ele corria, fazia o que ele tinha que fazer, voltava para a competição de natação, que era o dia inteiro, né, de provas. E ele tinha um assobio que, mesmo num lugar, ambiente lotado de gente e tal, eu sabia que ele estava lá. Muitas vezes, na hora que eu estava na frente da piscina, ele chegava todo esbaforido e
ele dava a subir, eu sabia que ele estava lá, né? Não sabia onde, mas sabia que tinha dado tempo dele chegar. Meu pai fazia a mesma coisa, igualzinho. Então, assim, no meio de uma piscina lotada de gente e tal. Então, toda vez que a gente foi, né, viajar, a gente competia muito em Santos, ele sempre dava um jeito de estar lá presente. E hoje em dia, meus filhos competem, e meu filho faz polo aquático, né, competitivo, e é uma coisa muito mais rápida, né? O jogo dura mais ou menos 1 hora, você fica ali sentada pilhada, tem dias que você passa mal, desesperada. E eu fico pensando, eu falei, gente, meus pais, e minha mãe também ia junto, ficavam das 6 da manhã, às vezes até 8, 9 da noite, sentados numa arquibancada, seja no frio, na chuva, sol, o que fosse. Então, eu acho que isso daí faz muita diferença, assim, na nossa vida. Faço questão de acompanhar meus filhos em tudo que eles fazem. Já estão na fase que a mãe é mico, mas eu falo, eu fico quietinha, mas eu quero ir ver, né? Então, assim, meu filho fala, mãe, não grita, não grita. Eu falo, não vou gritar. Então, assim, para mim, eu adoro participar. Muita gente me chama assim, meu filho vai competir, né? Eu adoro ir assistir, né? Então, eu sei o quanto tem o valor aí para o Nata, o pai está presente aí agora de uma maneira ativa, pedalando. Eu falei para ele quando a gente começou, que eu virei fã dele, porque eu também não iria encarar essas trilhas aí que ele encarou. Então, assim, tá super de parabéns. Tem gente aqui já no YouTube perguntando qual que é a próxima, Sálvio? Então, isso eu falei no vídeo aí das quedas, que eu vou me preparar agora para mostrar que eu consigo descer realmente sem queda. Show. Vai ser o próximo. Nem que a gente precisa adaptar um pouquinho a pista lá, mas vai dar. Legal. Olha, nós passamos batido, depois você vai falar da relação do seu pai também, tá? Deixa eu só rodar aqui. Vou falar rapidinho, porque o Ricardo não vai querer falar, né? Da relação, mas assim, falando da relação do Ricardo como pai, ele é um pai também super presente, vai sempre, né? Vai ver treino, vai ver competição e tal. E ele, como pai, gente, eu estou até emocionada. Legal, muito bom, Rê. Ele... Tá na cara dele, né? Poxa. Assim, ele já levou nossos 2 filhos para cruzar os Estados Unidos com eles de bicicleta. Muito legal. E assim, por mais que ele não tenha conseguido, já fez com a Lê e tudo. Exatamente. O sonho dele agora é fazer sozinho, ele não imagina o quanto ele ensina a nossos filhos e a mim também, pelo exemplo que ele dá. Então, eu sei que é uma coisa que ele não ia querer falar, mas eu sei assim, o quanto meus filhos vão usar esse exemplo na vida deles, que é uma experiência tão intensa na vida da nossa família. Não tenha dúvida, Rê. Parabéns. Muito legal. Parabéns, cara. Obrigado, Rê. Valeu. Edu, manda aí, vai. Obrigado, Rê. Manda a sua. Edu, eu sei que você tem um filho de gêmeos. Obrigado, Rê. Que você tem um filho de gêmeos, você tem uma gatinha aí. Enfim, cara, a pergunta é sua, não é minha. Então, bom, só como histórico, né? Eu comecei a pedalar com 8 anos, minha mãe me levava uma pista de BMX que tinha lá na Marginal, a pista da Monarch. Aí eu peguei gosto, nossa família tinha um sítiozinho em Itu, eu pedalava 20 quilômetros de BMX até ir para a pista de Itu, treinava e voltava, ou seja, um apoio total. Na época da minha mãe, meu pai não apoiava muito, ele, enfim, não era contra, mas também não ajudava muito. E eu sei o quanto foi importante isso, eu agradeço muito minha mãe por ter me incentivado, porque acho que se os pais não incentivam os filhos a fazerem coisas diferentes, ainda mais hoje em dia que a tela é muito fácil, né? Para a molecada ficar na tela é um dois, né? Então, bom, agradeço demais. E hoje procuro fazer o mesmo com meus filhos, como o Arapi comentou, assim, tenho gêmeos, hoje eles estão com 22 anos. Eu nunca me esqueço, quando eles tinham 15, um deles fez uma prova, desafio VO2, que subia o Paiol, lá em Campos do Jordão. Quem conhece o Paiol sabe a dificuldade. Ele fez com a minha primeira speed que eu tive, que era uma Bianchi, deve ter 30 anos a bike, uns 15 quilos. O movimento central, o coroão, não era nem 53, era 54, né? Exato. E atrás 23, ele fez Paiol com aquilo. Eu lembro que na chegada, ele estava tão feliz
que ele chegou, tirou as mãos para comemorar, se enroscou, batendo, chegou capotando, estava namorada com os pais ali, ou seja, foi aquela lambança, mas são lembranças muito gostosas, né? E aí eu queria voltar para vocês isso, né, para o Nata e para o Sálvio. Eu já vi muito pai incentivar o filho, né? E é a primeira vez mesmo que eu vejo o contrário, né? Nata, você que está começou a andar esse ano no cross-country elétrico, né, no e-mountain bike, por que não botar o Sálvio para fazer uma provinha de cross-country com uma turbozinha, hein? Pô, Verdade. Sensacional. Pô, vou te falar que esse mundo das elétricas, que eu consegui botar ele na bike, cara. Ele nunca aceitou pedalar na vida comigo. Olha. Sabe? Minha mãe até fazia uma forcinha, a galera não sabe, mas ele tem um problema no joelho, o joelho dele é todo torto. Futebol, né? No caso do futebol, não tem mais articulação, não tem mais nada ali, tá? Os bastidores estavam escutando que ele foi quase profissional de futebol, até para o pessoal que está nos assistindo entender por quê, né? Isso. E ele precisa botar uma prótese. Então ele está retardando isso, e a bike é muito importante para ele pedalar, né? Para não ter impacto e coisa, mas ele não vai. Ele tá com bike aqui e não vai, cara. E daí eu falei, cara, chegou a Crio aqui, hoje nós vamos pedalar com essa bike elétrica. Aí ele foi. E a gente falei, cara, vamos fazer só um videozinho comigo. E a gente acabou pedalando 46 quilômetros, cara. Caramba! Ele ficou todo assado, eu colorido, porque estava pedalando também com a bike normal, ele com a bike assistida, e foi embora. Foi um pedal muito legal, né? E eu acho que esse foi o começo, cara. O começo para realmente mostrar que ele consegue pedalar. E depois disso, ele já aprendeu a engatar a bike na tomada, carregar, e ele vai sozinho pedalar. Muito engraçado isso. Mas é isso, cara. Bike totalmente inclusiva, né? E que fez realmente o meu pai sair de casa para ir pedalar. E é um prazer para mim isso, porque ele me ajudou esse tempo inteiro. Meus pais sempre estiveram junto, a minha mãe batendo foto, meu pai fazendo resgate, porque downhill tem que subir de carro para descer, né? E agora eu tá podendo apoiar eles, cara, falar, vai pedalar, vai pedalar. E Cadê a Dona Dora? Cadê a Dona Dora? Cadê a mãe? Mãe, Tem um questionamento aqui no Movimento Central, aqui no site, acho que foi, faz uma pergunta qual é que é o seu relacionamento, como é que é? Que é importante no relacionamento? Não foi isso que foi perguntado? Então... Gente, Dona Dora, aqui. Obrigado por ter participado aí e ter emprestado os meninos pra gente, hein? Quem dá mais trabalho aí, o Sálvio ou o Nata? Seja sincero. Como? Quem dá mais trabalho aí? O Nata ou o Sálvio? Seja sincero. Sálvio. Bem mais, né? Bem mais trabalho. Mais arteiro? Ele que é mais arteiro? Ah, sei lá, acho que... Faz agora uns 6, 7 meses que ele parou de beber. Ô, louco. Começou a pedalar. Eu não paro, não. É melhor a gente mudar de assunto. Então vamos lá. Toda casa tem alguma coisa parecida, né? É verdade. O endereço não é muito diferente. Só muda o endereço. Só muda o endereço. Legal. Mas tudo certo, e a gente sempre se dá muito bem. Tem mais uma filha, né? Sim. Que não está aqui, a Natiara. Mas estamos aí. O próximo passo é botar a irmã junto para pedalar. Sim. Não, a próxima parte nós vamos fazer Compostela. Nós queremos fazer Compostela. Eu já fui, hein? Legal, hein? Fui com meu sogro, né? E vai ser legal. Vale a pena, viu? Sabe o que eu entendi? Eu entendi que o próximo passo é fazer uma costela. Nossa. Compostela é aquela Bom, sem barulho de comer, desde as 7h30 da noite, né, Edu? Eu queria mandar um abraço pro Tonini. Lembra do Tonini, Ale Ribeiro? Lógico, um abraço para ele. O pisteiro que ficava em Caiobá só piscando o presunto da pizza portuguesa. Exatamente. E ele, como paraquedista que é, além de piloto de avião, ele brincou aqui, né? Meu pai adorava me jogar do avião, né? Enquanto
uns jogam no barranco, o outro joga na terra. Um beijo pro Tonini, amo ele. Manda você, vai a sua pergunta. Ou passa para a gente sua experiência entre pai e filho e divide aí com o Nato, com o Nata, perdão, com o Salvo e com a Dora. Tá bom, vamos lá. Bom, com meu pai sempre tive uma ótima relação, sempre foi uma coisa mais de amizade do que de pai e filho. Tive uma influência bem direta, porque ele também foi ciclista na década de 50 em Portugal. Mas, ao mesmo tempo, assim, ele era o cara que cobrava muito, né? Era um cara que exigia bastante, que ficava me dando bronca porque eu chegava tarde em casa, às vezes, assim, porque ficava namorando, alguma coisa nesse sentido. Isso na live que eu falei da sua vida, você não disse para mim, não, né? Bom, mas fala. Mas assim, de uma maneira geral, sempre me incentivou, até eu também fui vítima da mesma coisa do que você, Nath, que tentei de tudo, mas a gente não tem a mínima afinidade com a esfera, né? Em qualquer esporte, né? Vôlei, futebol, handebol, basquete, nada serviu, né? Então foi partir para as duas rodas e aí realmente a gente se uniu muito nesse sentido, né? Ele passou, lógico, ter uma outra visão sobre mim. Claro que sempre tem aqueles paus entre gerações, tudo isso que é normal em qualquer casa. Então, assim, foi uma experiência bem legal com ele e até hoje ele pedala também, ele está com 88 anos e ele ainda pedala aqui, não tem a ciclovia aqui na Marginal aqui de São Paulo e ele, agora não por causa da Covid, mas ele sempre ia dar as pedaladas dele 2 vezes por semana, né? Então, assim, é uma coisa que eu tenho muito orgulho dele e tenho certeza que ele também tem orgulho de mim por a gente ter feito uma família de ciclistas, né? Mas a pergunta que eu queria até fazer aí, até brincando um pouco com vocês, é assim, todo pai, quando está ensinando o seu filho a andar de bicicleta e vê o moleque se soltando, aquele negócio, você está vibrando tanto quanto o moleque naquela sensação que ele está tendo de liberdade e você tá vibrando porque você conseguiu passar um negócio que não é difícil, mas também não é simples, né? Que é a noção do equilíbrio. Então, quando ele dá as primeiras pedaladas, ele vai embora. Você sentiu a mesma coisa com o teu pai quando você soltou ele aí nas Pirambeiras? Como é que foi? Cara, eu senti muito medo, velho. Apesar de estar lá incentivando. Com certeza. Só avisar o pessoal que está assistindo no Insta que daqui a pouco vai cair, mas a gente está no YouTube e vai continuar, tá bom? Eu só precisava dar esse recado. Desculpa cortar você, Nata e Salve. Vamos lá, e Dora. E, pô, passei muito medo, cara. E a minha mãe falando, vai, solta ele. Eu falei, cara, vamos testar lá na parte de baixo, onde não é inclinado. E ele falando, eu vou. E ela, não, aqui é tranquilo. Eu falei, nossa senhora. Mas aí foi. Aí eu vi que ele caiu, tal, mas estava tudo bem. Ô, Nata, peraí. Ele caiu e a tua mãe continuou filmando, né? Ela não moveu uma palha para ajudar, né? Ela continuou filmando. Nossa, isso. Vocês estão acostumados a filmar o Nato a vida toda, né? Então, Com certeza. Nas corridas, Normal. a mãe que manda eu dar pau. Vai! Você não foi com o vidrinho de Meteorlate atrás dele falando agora? Não. Eu sempre digo, dá-lhe pau. Água oxigenada para limpar. A gente usa muito essa prática de não falar nada muito negativo, não ficar falando cuidado, essas palavras, sabe? Sempre vai, e, cara, sempre deu certo, né? Eu recebi várias mensagens, os caras falando que eu podia ter me machucado meu pai e tal. Cara, mas foi natural, aconteceu tudo certo. Tinha uma moitinha de grama ali para segurar ele. Né? Então, cara, quando é para ser, e deu certo. Não, e fica tranquilo. E fiquei muito feliz, cara, depois que ele começou a fluir, onde que era a parte mais tranquila, ele começou a fluir, eu fiquei muito feliz. Só que, cara, ele de novo, eu tinha que ir lá frear ele, falou, calma, vai devagar, porque eu tava desesperado. Essa sensação de medo que você
o pai também sente quando ele solta o filho. Então, não se preocupa que não foi você que passou sozinho, não. Verdade. Que legal. Eu tive o Louro, não sei se foi na edição anterior ou na outra, comentou sobre o dia que você estava no pelotão, lembra, na Marginal, sentido aeroporto, a gente tinha acabado de entrar na Ayrton Senna e o garfo do seu pai quebrou, né? As bicicletas eram de cromo, inclusive o garfo. E eu estava literalmente do lado dele, né? O Bucha caiu em cima de mim, assim. E a preocupação, inclusive, do Bucha era com a bicicleta dele, não era com mais ninguém, né? Seu pai, eu lembro que ele tinha se aguentado na cabeça, né? E aí a gente, nessa conversa toda, essa iniciativa, a iniciação com o Salvo, na verdade, o Salvo que estava fazendo com o Nata, né? Estava testando ele como professor, se ele é um cara didático, né? Bom para ensinar. Ele continua ensinando o filho, só que de outra maneira. E eu fiquei imaginando, né? Depois que você comentou, Loro, qual a aflição que deve ser, né, cara? De você ver seu pai ali caindo. Eu lembro que assim, a gente tomou conta não só do acostamento, mas da pista da direita, e era um em cima do outro, que nem aquelas chegada de Tour de France. E ficou um emaranhado de bicicleta, de garfo, etc. E a primeira cena que me veio foi seu pai sangrando, né? E eu só fui lembrar disso porque você comentou, né? E, enfim. Mas, cara, mesmo assim, vale a pena, né? Vale muito a pena. Ô, Rê, antes de eu dar a palavra para o Ale Ribeiro, que tem histórias e histórias do pai dele, e tenho certeza que ele gostaria de dividir alguma coisa também sobre essa relação de família, porque ele teve uma família muito presente na vida dele esportiva, né? Não só pessoal. Você queria passar algum recado do Insta e do YouTube? Não. Tá no mudo. Tá no mudo. Alexandre. Desculpa, o Insta, a hora que ele cair, o Cris vai ligar novamente, mas teve gente que já veio aqui para o YouTube, que aí fica correndo direto. Aí vou aproveitar, o William, ele fala aqui que ele tem, né, 2 filhos, um de 18 e um de 13. Ele tem uma enorme dificuldade de fazê-los entrar no mundo do ciclismo. Parei de insistir. Tendo em vista que vocês conseguiram essa façanha de pedalar juntos depois de tantos anos, qual foi o gatilho para isso acontecer? Realmente, o gatilho nosso aqui foi a bike elétrica. Foi totalmente inclusiva e tirou toda essa coisa tipo, eu tenho que fazer muita força, eu tenho que... O morro é muito difícil para mim subir. O joelho atrapalha. O joelho tá doendo, entende? Então, a bike elétrica foi o gatilho para ele ir. Mas não da minha mãe já não gosta muito de bike elétrica. Ela pedala sem bike elétrica. Não, Que legal, Dora. Que legal. Bom, antes a gente abrir para as perguntas, tá? Deixa eu só fechar a roda com a Lê, porque na hora que a gente foi falar de família, ele já tinha passado, e a gente está voltando aí o movimento, porque ele tem muita história para contar aí. Manda, Lê! Nato, adoro e sábio. Eu tenho uma história muito bacana com relação ao meu pai, né? Ele sempre foi muito presente no meu esporte, desde pequeno. Eu fui muito precoce no meu esporte. Comecei com 6 anos de idade a correr na areia fofa, depois fiz a minha primeira meia maratona com 13 anos de idade, minha primeira maratona com 15. Meu pai estava lá me filmando de Super 8, atrás de mim, assobiando. Bora, filho, vamos lá, que você consegue, você termina essa prova. Foi muito presente na minha vida esportiva, né? Então, isso que eu acabei migrando isso para os meus filhos também, né? Porque quando a Amália nasceu, eu tenho 3 filhos. Kailane, que tem agora 23 anos de idade, Caio tem 18, e a Amália, que é mais novinha, tem 15 anos de idade. Quando a Amália nasceu, 6 meses depois, eu me separei. E os 3 moleques vieram morar comigo. Então, eu cuidei dos 3 sozinho durante esse tempo todo. E sempre foi um pai presente, replicando tudo que meu pai havia me ensinado, né? Então, o que acontece? E, graças a isso, a educação que eu tive, eu consegui lidar com a situação mais tranquila, com mais tranquilidade para dar a educação correta que eu imaginava que eu aprendi com meus pais, entendeu? A pergunta é a seguinte, sabe? Com relação ao seu filho Nathan, aí,
Como é que é o seu coração, você e da Dora, quando ele está se descendo do rio? Como é que vocês reagem a essa situação de emoção? Você fica tranquilo, você fica nervoso, você fica mais sereno? Como é que você reage com a situação dessa? Por incrível que pareça, Alexandre, até hoje, em competições, eu fico aflito, eu fico nervoso, não por vencer a prova ou coisa assim, mas que ter tudo certo, sabe? Assim, aquela preocupação, demora um pouco, às vezes, na descida, até mesmo nos treinos, aquela preocupação de que, putz, aconteceu alguma coisa. Não que a gente fique pensando nisso, mas ocorre naturalmente, né, essa preocupação. E, cara, ele está fazendo mais de 25 anos juntos aí, sempre participando em competições, todo tipo de terreno, mais íngreme, menos íngreme, mais pulo, menos pulo, mas aquela sensação assim de não digo medo, mas assim uma preocupação continua, não é? A gente o coração fica na boca, né? Exatamente. Não, né? A Dora já é mais tranquila. Não, eu sou mais tranquila, só que começa a gritar, grito bastante, Ela daí solta. sai fora. Aí sai tudo, começa a gritar e chama, nada, vem, né? Eu faço assim, aí já passa um pouco nervoso. Bacana. Talvez seja isso, eu fico mais para mim, entende? Então eu não solto. Talvez seja essa a preocupação. Mas uma desse aí já não tinha que ter mais isso, né? Não, de Marina, que é um esporte de adrenalina pura, né? Exato. Realmente. Tem muito imprevisto no downhill de terra, né? Uma pedra que soltou do atleta anterior, né? Várias situações difíceis, né? Por mais que ele grave com a memória que ele tem boa, a pista vai se modificando no decorrer das descidas, né? Exatamente. E chove no final ainda. O pessoal começa a descer no seco e o resto vai na chuva. Exatamente. Bem. Parabéns aí, show de bola. Legal, gente. Eu queria me dar o direito de fazer uma pergunta, aproveitar que nosso time está enxuto. Queria também fazer jus a Renatia Falzoni, está fazendo muita falta, é a primeira vez que ela está ausente, ela teve problema com a internet, tá? Então, um beijo para ela, se ela estiver nos escutando ou se ela for ver o programa depois, né? É a nossa rainha aí da bicicleta, nos representa mais que tudo, mais do que ninguém. Eu vou perguntar, eu sou professor de educação física, colega seu de profissão, e por mais que a live seja de família, e nós vamos abrir agora as perguntas para as pessoas que estão nos escutando, e aí a gente encerra, eu tentando deduzir, além dessa questão mental que o Alê citou, dessa coragem que você foi muito homem em dizer que tem que o tempo todo constantemente trabalhar consigo mesmo, né? O detalhe técnico da percepção, da memorização, etc., né? Eu cito muito a história do Ayrton Senna, que ele sempre fazia questão de ser o primeiro a entrar na pista para fazer a tomada de tempo e o último. E ele aprendia muito com os erros dos outros e com o próprio erro, visualizando, como você comentou quando a gente perguntou lá das escadarias, né? Mas para um ciclista downhiller, ele precisa, como um mountain biker ou como um ciclista de estrada, trabalhar condicionamento aeróbico ou muito trabalho isométrico. A base, além de tudo que envolve, que é a questão técnica e de coragem e mental, qual que é a preparação para um ciclista que vive essa adrenalina ladeira abaixo? Né? Eu imagino que seja muito trabalho isométrico, muito trabalho de core, né? Mas necessariamente também um trabalho aeróbico faz falta no meio do caminho, até para você manter os reflexos, para não faltar oxigenação e, consequentemente, manterem os seus reflexos em dia, apurados ou não? Como é que funciona? Curiosidade de uma pessoa que trabalha com condicionamento físico, assim como a Alê também. Ô, Ricardo, a gente tem que estar preparado para tudo, porque a gente tem provas de longas, né? A gente tem campeonato mundial de 6 minutos de descida. Que é o longo. O longo é 6 minutos. 6 minutos, mas que é um desgaste muito grande.
sabe? Com muito pedal, né? A gente teve mundial na África que os pilotos estavam preparados, cara, magros ao extremo. E já tem provas que são curtas, que não tem tanto pedal, os caras estão gigantes, entendeu? Então, a gente vê isso no circuito mundial, que os pilotos vão se adequando para aquela competição principal. Então, como aqui no Brasil, a gente faz uma preparação muito grande, né, para todas as provas. Então, a gente tem... as pistas são muito curtas aqui, então o pessoal treina muito core, além disso tudo, muita isometria e muita explosão, né? A gente treina bastante bicicross para ganhar essa parte de explosão, para não precisar ficar fazendo os treinos de tiro e tal, mas é isso, é muita explosão, academia, cara, faz uma preparação bem grande. E sim, faz a preparação lá, dezembro, janeiro, a gente faz um volume e tal, para ter uma preparação realmente para aguentar essa pancadaria durante o ano. Legal, então, assim como um ator que se prepara a hora para um filme onde ele tem que estar com sobrepeso e em algum determinado momento ele tem que estar saradão para fazer lá o grande conquistador dos castelos, etc. Você também tem que, assim como um velejador, também muitas vezes em dupla para equilibrar o peso do barco, você também tem que buscar a ganha de peso, obviamente, com qualidade, ou a perca, conforme a sua temporada. Está certo essa análise, esse entendimento meu, ou não? Eu estou errado? Tá certo. Eu nunca cheguei a trabalhar isso, né? Mas a gente tem exemplos do campeão mundial Nicolas Voilo. Ele foi 11 vezes campeão do mundo, 10 vezes campeão do mundo, 10 vezes campeão do mundo de downhill. Cara, ele chegava a não competir provas antes de Copa do Mundo só para ficar focado para aquela prova principal. E ele estava muito preparado. Quando a prova tinha muito físico, ele estava fino. Ele pedalava muito ciclismo, ele era um cara muito fino. E quando ele precisava realmente uma prova que tinha muito salto, muito explosivo, o cara estava monstro de forte. Então era isso, o cara estava adaptado para aquela prova específica. É muito legal isso. Pô, muito legal mesmo. Obrigado aí por dividir essa experiência rica com a gente. Pode falar, Edu. Eu não sei se vocês sabem, mas o Nata, além de ser um super ciclista, um filho maravilhoso, uma pessoa fantástica, ele é um videomaker de primeira, assim, o cara faz cada filme absurdo, ele produz cada filme absurdo. E isso eu acho muito legal, porque eu já vi vários filmes que ele fez, não só de downhill, mas até filmando road, né? É impressionante a visão que ele tem. Ele consegue extrair de uma cena que parece entediante, ele consegue extrair uma cena fantástica, né? E eu queria perguntar para eles qual é a dica que ele pode dar para a gente, porque assim, acho que cada um aqui de nós já tentou filmar alguma coisa, já tentou tirar foto, o Arap vive colocando o dedo na frente da lente para tirar foto das coisas e tal. Qual é a dica que você pode dar para a gente, acho que para captar a beleza do esporte, né? O que você pode sugerir para a gente fazer? Cara, é uma sugestão que eu dou para tudo, bike, moto, para vida. Brinca. Eu adoro brincar de bicicleta, por isso eu ando bem de bike. Eu adoro brincar com a câmera, eu acho que é por isso que eu tenho muita afinidade com ela. Então cara, sou apaixonado por assistir vídeo e curioso demais. Eu paro o filme e fico procurando onde é que eles fizeram, o que eles fizeram, sabe? Às vezes o making off do filme eu me interesso mais do que o próprio filme. Então, eu acho que essa questão de ficar sendo curioso, brincando com a câmera, é onde eu consigo captar as melhores imagens. Esquece, Edu, porque o Edu ele é curioso, mas ele não sabe brincar com ninguém. Ele erra qualquer coisa. Esquece, você não vai se dar bem também. Não só sou eu que não vai dar certo. Obrigado, viu, Natan? Solta aí, Rê, as perguntas. Vocês têm tempo aí, dupla dinâmica? Tem? Então tá bom. Vamos lá, para as perguntas para a gente poder encerrar. Eu tenho que jantar, tem que ir rápido para jantar. Pô, comer de novo, meu. Bom, o Fábio Haas, ele fala um bom equipamento de segurança e uma boa bike também deve trazer mais confiança na descida. Verdade. Haas! É isso aí. Eu estava bem equipado. Joelheira,
joelheira, tanto que Eu mostrou. juro que eu queria botar colete nele, cotoveleira e um capacete fechado, mas eu pensei, cara, a gente já vai começar lá no planinho. Eu me arrependi, eu devia ter botado todo o equipamento nele. Ah, mas estava bem equipado, sim. Bem tranquilo. Legal, vamos embora, Rê. Aí o William pergunta, a galera usa pedal clipe no downhill? Eu acho que nas antigas a gente usava muito pedal clipe. Eu, como vim do ciclismo, eu já botei direto o pedal clipe na bike e eu não sei mais andar sem pedal clipe. Mas a meninada aqui em Ibirama, que eu dei aula para eles quando eles tinham 12 anos de idade, Lucas de Borba, Bruna Urich, Muriel Lom, essa molecada, eu ensinei eles a usar pedal flat e clipe. Então, hoje, eles conseguem fazer isso. Eles conseguem andar, quando é preciso, vamos dizer, uma pista muito inclinada, com muita lama, né? Que é muito técnica. Cara, um pedal flat é perfeito para esse tipo de condição. E eles conseguem andar. Um dirt jump, né? Eles conseguem se divertir de pedal flat. Eu já não, eu não consigo. Eu preciso andar de pedal clipe o tempo inteiro. Já quando é uma pista com muito pedal, é muito importante o pedal clipe para poder usar essa força. Apesar de pilotos como Sam Hill nunca usaram pedal flat nem para pedalar na estrada. E são os caras que pedalam muito. Corre enduro hoje, downhill, só de pedal flat. Então, cara, eu acho que é muito gosto, sabe? Como se tu tem afinidade de andar de pedal flat ou de pedal clip, ver o que tu consegue andar mais rápido e é isso. Legal. Legal. Vamos lá, Rê. Aí o Lawrence perguntou, você usa speed para treino? Se usa, por quê? Eu não uso mais speed para treino. Eu pedalo muito com a bike de enduro. Eu ando só de stump jumper para pedalar, né? E de bike elétrica. Então, como eu falei, apesar de eu estar com a bike elétrica, correr de bike elétrica, eu brinco muito com a minha bike elétrica. Então, eu sei o time que ela vai dar aceleração, eu sei o time onde que eu preciso puxar por causa do peso. Então, cara, eu estou muito afinado com essa bicicleta. Então, e eu estou muito curioso para correr essas provas de enduro, né, na Copa do Mundo, porque eu acho que eu vou me dar muito bem nesse esporte. E o ciclismo eu deixei de lado, ainda apesar de eu ter a minha bicicletinha lá, tem uma Tarmac antigona, 2011, 2009, tá lá, guardadinha. Entendi. Mas ainda usa Bretelli para dormir, né? Não, eu depilei as pernas faz pouco tempo de novo. Ainda fiz um vídeo depilando, tá louco. Legal. Bom, as perguntas aqui do YouTube eram essas. Legal. Gente, alguém quer falar mais alguma coisa antes de a gente passar a bola para o Nata e o Salve darem o último recado aí, de pai e filho e pai? Pode falar, Lê. Nata e Sávio, parabéns pela família, sensacional. Como eu falo sempre para a nossa turma aqui, o esporte é o melhor remédio da natureza. Continue nessa vibração e passe isso para o seu futuro filho, Nata, tá bom? Só replicar isso aí que o mundo fica melhor, fica mais saudável. Parabéns pela família de vocês aí. Valeu. Mais alguém quer falar? Louro? Edu? Louro, quer ir, Louro? Ah, vai aí, Edu, vai aí. Então, Natal, é o seguinte, cara, eu fico, assim, na minha época de BMX e tal, quando não tinha pista, a gente pegava o terreno baldio, invadia e fazia a pistinha lá, né? E sim, ou fazia rampa na rua, ou assim, sempre ocupava os espaços e fazia o nosso circuitinho. E como é que tá hoje? Eu confesso que talvez eu esteja muito momento metrópole e tal, não estou vendo isso acontecer. Como é que você está vendo isso? A molecada está fazendo pista, eles estão construindo lugar para andar ou está muito morto? Não, aqui, cara, ou é assim, ou o cara vai jogar bola, ou ele vai andar de bicicleta. E tem muita trilha. A molecada aqui, Ibirama tem 16 mil habitantes, é uma cidade interior, a maioria da molecada é colona, sabe? Eles têm motosserra, tem roçadeira e tem terreno, muita montanha para se divertir. E, cara, tem muita galera fazendo trilha. Hoje aqui em Ibirama a gente está com mais de 30 locais de trilha
A gente Que está bacana. com muita trilha, galera fazendo, sabe, locais com rampas, tem outro local só com curva, outra molecada no interior faz os saltinhos, aqueles de madeirinha com tijolo. Cara, é sensacional. Eu tenho que tirar um capricho de um dia filmar essa molecada, mostrar que é sensacional ainda essa vibe que a gente tem aqui, uma vibe bem interior, sabe? A molecada não tem telefone, cara, eles não têm internet lá e eles têm bicicleta para se divertir, é muito massa isso. Sensacional, parabéns. Ó. Muito legal. Bom, Que legal. Se tivesse a Renatinha Falzoni aqui, ela já ia querer saber quem é o nome do prefeito, que partido que ele está, não construiu mais 15 ciclofaixas. Mas, enfim, ela volta aqui, né? Uma história curiosa aqui na cidade, eu tive que brigar com o prefeito para a gente poder ter uma pista de pump track. Você falou com a pessoa certa. Você está no horário, no dia errado, mas para falar com a pessoa certa. Brigar com o prefeito e com ela. Ela compra a briga. E foi muito legal, porque eles queriam botar uma pista de skate na cidade. E eu falei, cara, a cultura de bike aqui é gigantesca, vamos fazer uma pista de pump track. Aí, como um bom prefeito, ele chegou, legal, muito legal, e, enfim, esqueceu tudo, né? Eles estavam tentando fazer a pista de skate, mas o terreno era lama. Eles iam gastar, tipo assim, 3 vezes mais do que fazer a pista de skate, só para fazer o aterro e tudo aquilo. Aí ele veio para mim, Nata, vamos fazer aquela pista de pump track? Daí eu entendi depois, no final, que ele era só um tapa-buraco, porque não ia dar para fazer a pista de skate. Só que hoje ele agradece, ele fala, cara, uma ideia sensacional, porque hoje a gente tem skate, roller, bike, todas as modalidades andando nessa pistinha, e é uma pista sensacional aqui do lado de casa. Eu não podia deixar escapar isso. Que legal. Bacana, Eu parabéns. vou passar o contato da Rê Falzoni, para quando você precisar. Eu tenho certeza que você vai ter uma boa advogada. A gente quer terminar agradecendo demais a participação do Nata e do Sálvio, da Dora também. Faltou o Louro falar, hein? Oi? O Louro queria falar. Desculpa, Louro. Peço perdão. Vamos lá. Não vou falar, não. Vai, meu ídolo. Vai lá, meu ídolo. Não, eu só ia me antecipar a você. Eu queria deixar os parabéns para o Nathan e para o Sálvio. E principalmente, assim, acho que na vida de um atleta, o mais legal é ele ser reconhecido e ele deixar um legado. E eu acho que você está dando muito bem esse recado. E que continue assim, mantendo a chama viva, como até o Alexandre falou. Talvez não voltar a competir de uma forma mais profissional, vamos assim, porque isso é realmente uma coisa muito desgastante, mas mantenha sempre essa chama, com o teu pai agora entendendo um pouco mais daquilo que você faz, né? Porque nada como viver um pouco mais para ele seguir te apoiando também, e para tua mãe também, claro que é muito bacana ver esse apoio todo em família. Parabéns para vocês. Parabéns. Obrigado. Obrigado. Não vou falar nada, o encerramento está com o Louro, que ele já disse tudo. Puta, Você pode falar alguma coisa, Nata, Sálvio, perdão? Não. Valeu, né? Valeu a pena, não valeu chegar até aqui com 35 anos, você, Sálvio, redescobrindo a bicicleta de uma forma diferente. Valeu, né? Fantástico. Essa é a riqueza da vida, quando a gente realiza as coisas, olha para trás e fala assim, puxa, valeu, foi um monte de tombo, né? Tropeço, mas valeu. Pode falar, Ale. A palavra é sua, parceiro. Não, rapidinho. Nathan, seu esporte é da rua para baixo, todo santo ajuda, cara. Você anda lá para cima. Molinho para você continuar a sua carreira. Vai firme, filho, tá? Obrigado, cara. Pô, fico feliz demais aí de estar com vocês, grandes nomes, conhecer o Ale aí, o Louro, porra, Ricardo, Edu, Renata, brigadão aí pelo espaço e sensacional. Vamos um dia combinar para todo mundo pedalar junto, se conhecer aí, empolgado. Viramos um dia aí, pedalar? Vai ser um prazer. Eu vou levar vocês. Um prazer. Eu vou ficar na máquina fotográfica. E eu na superante do meu Edu, pai. obrigado pela dica, tá, amigo? Gente, um beijo para todo mundo. Terminamos a nossa 10ª edição. Muito obrigado a todas as pessoas que ficaram aqui com a gente até esse horário, Lawrence, William,
todos os nossos convidados, nossos parceiros, Cris dos bastidores e aqueles que não puderam vir, Mauro Ribeiro, Renatinha Falzoni, Rafael Campos e Evandro Queiroz, tá bom? Um beijo para todos. Quarta-feira a gente está aqui com certeza. Um beijo para todos. E hoje tem jogo de futebol, hein, Ale? Fluminense e Palmeiras já está Flusão 1-0, ó. Tudo certo. Vamos lá! Valeu, Natan. Obrigado, Salvio. Um prazer conhecer. Valeu. Boa noite a todos. Valeu. Um beijo, beijo.